Boa noite a todos. Sempre um privilégio anunciar a palavra de Deus, mas isso não muda o fato da responsabilidade que é tal ato. Deus sim, Ele dá a oportunidade para anunciarmos a sua palavra. Porém, todo pregador deve entender que um dia estará perante o seu Senhor e dará conta de cada uma das mensagens que ele pregou. Eu estive orando, pedindo a Deus orientação sobre o que pregar. Muitas vezes, quando nós vamos em alguma igreja ou própria Serra Azul, às vezes procuramos uma novidade, procuramos algo novo, algo distinto, algo que não foi ensinado. Porém, existem bases na palavra de Deus que tem que estar fixa em nosso coração. Existem coisas que são inegociáveis se você é genuinamente um cristão. Eu não estou perguntando se você vem a uma igreja, eu não estou te perguntando se você frequenta os cultos, ou se você canta música, ou se você chora no momento dos louvores. A pergunta que temos que fazer é: você é regenerado? Você se converteu genuinamente a Jesus Cristo? Ou será que você ou eu somos apenas pessoas que nos acostumamos com certos tipos de comportamentos e nos repetimos porque essa faz, ou porque aquele faz, ou porque esse meu amigo, aquela amiga faz? Hoje nós queremos ver uma passagem. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Vamos ler apenas 2 versículos de introdução. Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. Eu quero que você não apenas leia, mas preste realmente atenção nas palavras do texto. Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. Vamos estar lendo e seguindo, orando, pedindo que Deus nos guie. Gênesis capítulo 3, versículos 4 e 5. A palavra de Deus diz: Então a serpente, que é Satanás, disse à mulher: certamente não morrerás. E ela vai supor a explicação dela. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Sereis como Deus. Que promessa! O título dessa mensagem, desse estudo é: em quem devemos confiar? Em quem devemos confiar? Vamos todos curvar a cabeça, fechar os olhos e vamos orar com Deus. Senhor Jesus, eu estou com o seu livro aberto, livro este que o seu Espírito inspirou. Estou na presença de alguns irmãos, pessoas que se reuniram juntamente conosco. E eu peço humildemente ao Senhor Jesus, que o Senhor me guie por meio do seu Espírito, me impeça de desviar para a direita ou para a esquerda de sua palavra, que eu não venha acrescentar nem tirar ao que está escrito. Que o Senhor venha crescer, Senhor Jesus, nessa noite, pois se o Senhor não ser exaltado, nada disso adiantará. E é o que eu oro a Ti, ó Deus, em Seu nome, Senhor Jesus. Amém. Toda a história da humanidade, o homem, a mulher, a sociedade, a cultura, procura colocar dúvidas com respeito à palavra de Deus. Muitos falsos mestres se levantam, muitas pessoas se levantam
questionando a autoridade das Escrituras, questionando o fato se a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Hoje nós vivemos em um mundo onde muitas pessoas dizem que a verdade é algo relativo. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Você tem as suas ideias, eu tenho as minhas ideias, nós dois estamos certos. Muitas pessoas tratam como se a verdade não fosse algo absoluto, mas sim tudo é uma questão de opinião. Você tem opinião, eu tenho a minha, e tudo é uma questão de ponto de vista. Mas eu te pergunto, será que isso é realmente assim? Nós sabemos que a sociedade pensa assim, em muitos meios dela. Nós sabemos que provavelmente na sua escola é ensinado assim, ou na sua faculdade é ensinado assim. Tudo é relativo. Mas a pergunta que devemos fazer é: o que a Bíblia diz com respeito a isso? Quem aqui de vocês poderiam dizer: eu sou realmente salvo? Eu sou realmente um cristão? Levante a sua mão, por favor. Se você é um cristão, você está dizendo que você tem um Senhor. Se você tem um Senhor, você não é dono de si mesmo mais. Existe alguém cujo você e eu temos que nos sujeitar. Alguém que devemos seguir, e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E como o Senhor Jesus Cristo trata essa questão da verdade? Eu cito para você João 17. Jesus, em uma oração ao Pai, ele diz: santifica-os na tua verdade. Ele diz: Pai, santifica os teus discípulos na tua verdade. Não na minha verdade, não na verdade deles, mas na tua verdade. E aí o que Jesus vai falar? Ele vai dizer que verdade é essa que santificaria os discípulos. E Jesus diz: a tua palavra é a verdade. Segundo Jesus, o livro é a verdade. O livro é a palavra de Deus. Não é questão de opinião, não é questão de ideia, é o livro. O que o livro diz? O que a palavra de Deus diz? O que Deus diz é a verdade. Amém. 2 Timóteo 3,16, Paulo diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Paulo diz: o livro foi inspirado. Há uma frase famosa do Billy Graham, é um dos maiores evangelistas do século XX, que já faleceu. E ele falava algo interessante, ele falava: o Espírito Santo nunca mandará você fazer algo contrário à Bíblia. Porque ele inspirou. E se ele inspirou, ele não pode te mandar fazer algo contra. Então, se você quer saber a vontade de Deus, se eu quero saber a vontade de Deus, eu não preciso ir dormir para ter um sonho, eu não preciso procurar visões, eu não preciso ir procurar feiticeiros e qualquer coisa espiritualista para descobrir a verdade. Se eu quero descobrir a verdade, eu vou no livro. E o livro dirá o que é a verdade. E hoje, se Deus permitir, estudaremos um pouquinho de Gênesis capítulo 3, e que Deus nos ajude a compreender a sua palavra. E já, o primeiro ponto dessa mensagem é a dúvida da serpente. Veja comigo o versículo 1. Gênesis 3, 1. Leia com atenção. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que Deus tinha feito. E essa disse à mulher: preste atenção, é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? É assim que Deus disse. Aqui nós encontramos Satanás.
Satanás, nesse momento, ele não era mais aquela criatura perfeita cujo Deus havia criado. Ele já havia se rebelado contra Deus, Deus o expulsou de sua presença, ele e os anjos, que pecaram contra Deus também. Este ser cujo é apresentado aqui como uma serpente, é um ser que estava cheio, nesse momento, não de santidade, não de pureza, não de amor, mas sim pecado, iniquidade e mentira. Este ser que estamos lendo aqui, ele foi engolido pelo seu próprio pecado. Ele foi engolido pela própria mentira, quando ele, em seu coração, quis subir aos mais altos céus, e ele disse no seu coração: serei semelhante ao Altíssimo. Nesse momento ele já havia pecado, que estamos lendo aqui. Satanás, ele já havia sido expulso da presença de Deus, e agora ele presencia Deus criando um ser segundo a sua imagem e semelhança. Algo que a Bíblia não retrata que Deus fez com nenhuma outra criatura até esse momento. Seja anjos, seja animais, serafins, querubins, mas a raça humana, o ser humano, é o ser cujo Deus criou segundo a sua imagem e semelhança. E Satanás sabia disso. Satanás, que também é chamado de tentador, ele chega perante a mulher com o único objetivo: fazer com que ela peque contra o Deus que a havia criado. Esse era o objetivo de Satanás aqui. Mas nós podemos fazer uma pergunta ao texto bíblico e procurar a resposta e dizermos: o que o texto está dizendo? Poderíamos fazer a pergunta: o que Satanás disse à mulher? Nós sabemos que ele falou, certo? Dando para compreender. Mas o que ele disse? Qual foi a forma que ele aborda a mulher para conduzi-la ao erro? Satanás, imagina a cena: está no jardim, um jardim perfeito, um homem perfeito, o planeta perfeito, sem pecado, sem maldade. O homem desfrutava da presença de Deus. Então Satanás vem, e a pergunta e a frase que ele diz é assim que Deus disse? A pergunta de Satanás era sobre o quê? Sobre a palavra de Deus. É isso que ele veio questionar. Patrick, é realmente, é maravilhoso, é realmente assim que Deus falou? Sagaz. Ele veio questionar sobre a palavra de Deus. É interessante porque Satanás poderia ter perguntado sobre qualquer coisa. Poderia ter perguntado sobre Adão, poderia ter perguntado sobre os animais, poderia ter perguntado sobre a própria mulher, mas o objetivo dele era levar a mulher a pecar, e intencionalmente, por querer, sem nenhuma coincidência. Satanás não improvisou aqui, foi intencional. Ele vem até a mulher e traz uma pergunta se referindo a algo que Deus havia dito, ou seja, a palavra de Deus. É isso que ele veio questionar. Nós sabemos que é sobre a palavra de Deus, mas o que Satanás perguntou? O texto bíblico diz: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Satanás, ele sabia perfeitamente o que Deus havia dito ao homem. Satanás não é ignorante. E se fosse o natural, qual que seria a pergunta natural de Satanás fazer? É assim que Deus disse: comereis de toda a árvore do jardim? Porque lembra o que Deus disse? Comem de tudo, exceto uma. Desfrutem, tem essa, tem aquela árvore, vão, se deleitem de prazer sobre a minha criação. Vocês só não podem uma. Só que Satanás não pergunta isso. Ele muda a frase astutamente e coloca no sentido negativo de Deus. E ele diz:
É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Em outra versão diz assim: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Em outras palavras, Satanás está dizendo assim: mulher, preste atenção, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu quero ouvir a sua resposta. Eu quero ver o que você vai me dizer. É verdade mesmo que Deus proibiu vocês de comerem de todas as árvores desse jardim? Ele usa a expressão toda. É verdade que Deus proibiu vocês de comerem de todas as árvores? É verdade que Ele barrou vocês de comerem das árvores desse jardim todo? É verdade que vocês, podendo comer, Deus não permitiu que vocês comessem das árvores? É verdade isso? É verdade que Deus proibiu vocês de comer de qualquer fruto? Faço uma aplicação rápida aqui. Irmãos, não vamos ser simples. Não vamos ser ingênuos. Satanás, por vezes, ele vem questionando a palavra de Deus, por vezes colocando ele mesmo como aquele que sabe a verdade e quer que seja, e ele trata Deus como que se Deus estivesse barrando nós de alguma felicidade, de algum prazer. Mas como veremos daqui a pouco, duvidar da palavra de Deus é algo muito perigoso. Faço uma aplicação prática. Deus é mau. Por que Deus é mau? Bom, na cultura hoje em dia, na sociedade, todo mundo se relaciona com quem quer, a hora que quer. E você é virgem? Você é burro? Por que você não se entregou para uma moça, o seu corpo? Não, porque Jesus me ama e Ele disse que eu não devo fazer isso. Simples. Você percebe como Deus é mau? Você pode ter prazer com aquela mulher. Tudo bem que vocês não são casados, mas você pode ir lá e deitar com ele e ter um prazer. E sabe o que é o melhor? No outro dia você sai e finge que nada aconteceu. Que felicidade! Deus é mau. Deus, você pode ter um prazer, mas Deus diz não. Você pode ir lá e usar drogas. Aquilo vai te dar uma alucinação, vai te dar uma coisa que você nunca mais vai ser o mesmo. Você é bobo? Satanás é muito astuto. Satanás é muito astuto. Não pense que Satanás vai vir para você e dizer a realidade do que as drogas são. Não pense que Satanás vai vir para você e dizer a realidade da prostituição. Satanás não vai vir te mostrar a realidade. Ele vai pintar o quadro como que se aquilo fosse a melhor coisa. Só que sabe o que acontece? Depois que você usa, depois que você se entrega o seu corpo para outra pessoa, o que vem para você não é alegria, não é paz, não é felicidade. Então quem estava certo? Deus ou Satanás ao final das contas? Deus. Só que muitas vezes, algumas atitudes más que tomamos na nossa vida são irreversíveis. Irreversíveis. Claro que se houver genuíno arrependimento e conversão, abandono do pecado, Deus perdoa. Deus perdoa. Mas tem coisas que nem a salvação vai mudar. Então você que tem a oportunidade de fazer o certo, que vê o irmão Michel e outros irmãos pregarem nesse culto, o pastor Alexandre, não dê ouvidos às sugestões do diabo.
não dê ouvidos. Em segundo lugar, vemos a resposta da mulher, versículo 2. E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A mulher chega para a serpente e responde. Ela explica que Deus proibiu eles de comerem de toda a árvore. Deus permitiu que eles comessem de toda a árvore, mas permitiu e proibiu apenas uma. E que se eles comessem dessa única, eles morreriam. Deus aqui não estava proibindo Adão e a sua mulher de terem alegria, paz e prazer e satisfação, mas pelo contrário, Deus estava dando a eles a oportunidade de desfrutarem do melhor do jardim, do mais excelente, do mais puro, do mais santo, do mais justo. E apenas Deus fez aquela proibição, pois Deus sabia o que aconteceria com ele se eles comessem. Quando Deus diz não se deite com alguém que não é seu, é porque Ele te ama. Não use drogas, é porque Ele te ama, porque Ele sabe da verdade. Quantas vezes já conversei com ex-presidiários, com pessoas, e eles chegam para mim com a mesma frase: eu não ouvi minha mãe, eu ia na igreja quando eu era pequeno, minha mãe queria me levar para a igreja, eu comecei com uma amizade ruim, ela falou para mim parar com essa amizade, eu não dei bola para ela, eu achei que ela era chata, que ela era mesquinha, e eu fui com aqueles amigos, só que o que aconteceu? Hoje eu estou na cadeia. Como eu queria ter ouvido a minha mãe, como eu queria ter ouvido meu pai. Só que aí já é tarde demais. Só que quando vamos para o texto, se a gente prestar atenção, nós vemos que a mulher acrescentou a palavra, as expressões não toqueis, e Deus nunca havia proibido eles de tocar. O texto não diz o porquê Eva fez isso, mas certo comentarista bíblico, ele diz algo sobre essa expressão, e eu leio para você. Abre aspas. Conversar com o tentador sempre é perigoso. Eva não tinha a vantagem das palavras usadas por Jesus em Mateus 4,10 e a advertência de Tiago 4,7, pois não havia sido escritas ainda. A mulher era inocente, ingênua e confiante. Ela não servia de parceiro para o ardiloso antagonista. Ela não quis ficar de lado e ver Deus sendo deturpado. E ela tentou corajosamente corrigir a declaração da serpente. Mas ela citou a proibição de Deus de uma maneira errada, acrescentando a palavra, ou as palavras não toqueis. Fecha aspas. Eva viu que Satanás havia falado algo errado, e ela explicou. Só que, por mais que Eva era perfeita, ela não era falha. Brincar com o pecado pode ser algo perigoso. Pode ser algo perigoso. Em terceiro lugar, a sedução da serpente, versículo 4 e 5, o texto que lemos no começo. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Esse bicho é ousado. Olha o sim, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o mal. Sabe o que Satanás faz agora? Ele não disfarça mais. Ele diz: certamente vocês não vão morrer. Ele não disfarça. Satanás, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, sem disfarce, ele contraria de uma maneira clara aquilo que Deus havia dito. Deus havia dito: vocês vão morrer. Satanás diz: vocês não vão morrer.
Deus, de uma maneira clara, havia dito que iria acontecer, mas o diabo diz não. Em outras palavras, Deus mentiu para vocês. E o que acontece? Satanás ele dá uma explicação lógica de o porquê aquilo que ele estava dizendo era verdade e que Deus era mentiroso. Ele vai mostrar de uma maneira para explicar que Deus realmente é mentiroso. Satanás ele vai iniciar a sua explicação. Olha, presta atenção, esteja comigo. Ele vai começar a iniciar a explicação de por que Deus está mentindo para eles. E ele diz assim, ó, porque Deus sabe. Deus sabe. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo assim, mulher, Deus disse algo para vocês, mas isso não é verdade. Deus, ele sabe de algo que vocês não sabem. Ele oculta algo de vocês. Ele sabe que se vocês comerem, vocês saberão o bem e o mal. Ele sabe de algo que vocês não sabem, mas eu digo a vocês, vocês podem comer e desfrutar disso que Deus está proibindo vocês de desfrutar. Deus sabe de algo, mas vocês não sabem, mas podem saber. Basta ter uma atitude, uma única vez, e tudo vai mudar. E vocês serão como o próprio Deus, sabendo o bem e o mal. Você pode perceber que Satanás sempre coloca Deus de uma maneira negativa. Ou seja, Deus sabe de uma verdade que vocês não sabem, e Ele está ocultando isso de vocês. Mas eu estou te falando a verdade. Acredite em mim. Tudo bem que é contrário ao que a palavra de Deus diz, mas eu realmente me importo com vocês. Eu estou te revelando algo que o Criador não revelou. Apenas faça o que eu quero. Em João 8,44, Jesus falando do diabo, ele diz: ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nós poderíamos fazer uma pergunta ao texto e perguntarmos assim: como que foi a reação da mulher depois dela ouvir essas palavras de Satanás? Será que ela correu dele? O que aconteceu? Quando a mulher ouviu as palavras da serpente, ela se encantou. E com isso chegamos ao último ponto da mensagem, que é a ilusão da mulher. Versículo 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. E o que ela fez? Tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. O texto diz que ela viu, depois de ter ouvido aquelas declarações do diabo, a mulher olhou para aquela árvore me chamando. Ela olhou.
E nesse versículo eu te encorajo a decorar, se possível. Encontramos os últimos momentos, os últimos segundos antes do pecado entrar na humanidade. Estamos vendo os últimos centímetros da queda. Os últimos momentos antes do mal que aflige toda a humanidade durante milênios se instalar naquele ser cujo Deus bondosamente havia criado segundo a sua imagem e semelhança. Pergunta: o que a mulher viu? Qual foi a visão dela sobre essa situação depois de ter se encantado com as mentiras do diabo? Primeiro, o texto diz que ela viu que aquela árvore era boa para se comer. Segundo, viu que aquela árvore era agradável aos olhos. E terceiro, viu que aquela árvore era desejável para dar entendimento. O apóstolo João, em 1 João 2,16 diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. A partir desse momento, aquela árvore, que provavelmente quando Eva olhava para ela olhava de uma maneira negativa. Agora aquela árvore ganhou um novo significado para ela. A mulher estava desejosa para comer do fruto, pois agora ele parecia algo atraente, delicioso. E não apenas isso, mas ele também daria um tipo de poder que ela não tinha ainda, que ela não tinha experimentado ainda. Ela cria que este fruto poderia satisfazer todos os seus desejos. Ela, nesse momento, ela sentia como que para ela ser completa, para ela realmente completar, realmente se sentir completa, ela precisava daquilo. Ela não conseguia mais ser feliz do jeito que ela era. Não bastava mais aquilo que Deus havia dado. Ela precisava de algo além. Ela precisava de algo a mais. Não havia outro jeito. Esse era o jeito de desfrutar daquela grandiosa promessa que Satanás havia dito, mesmo que era contrária à palavra de Deus. O texto diz que ela pega do fruto, ela come, e ela dá para Adão, e Adão come com ela. Aí nós podemos fazer outra pergunta ao texto, que é o que? O que aconteceu? Afinal de contas, quem estava certo? Em quem realmente Eva deveria confiar? Em Deus ou em Satanás com essa proposta revolucionária? O que aconteceu depois disso? Será que ela desfrutou deste prazer, desta alegria, que era inconcebível, que era algo tão grande? Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos. Ponto final. É assim que está na sua Bíblia? Os olhos dela foram sim abertos, dela e de Adão. Só que o que o texto diz? E conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si casa. O pecado mostrou a verdadeira face. Júnior, não vê alegria, não vê paz, não vê poder nenhum. O que veio? Vergonha. Eva experimentou algo que ela nunca tinha sentido até aquele momento. O que ela sentiu não foi paz, mas foi medo. O que ela sentiu não foi força, mas fraqueza. O que ela e o seu marido sentiram não foi mais vida, mas sim a separação daquilo que é a própria vida.
Versículo 8. Esse versículo muitas vezes a gente lê e não presta atenção, mas é um dos versículos mais tristes da Bíblia. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. O Criador veio para se relacionar com a sua criatura. Eles ouviram a voz do perfeito, do justo, do santo e do magnífico. E eles se alegraram. E eles cantaram em louvores, pois o seu Criador chegou. É isso que o texto diz? Não. E esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. A presença de Deus começou a incomodar. Eles nunca haviam sentido isso. O pecado mostrou a sua verdadeira face. Só que sabe qual que é o problema? Já era tarde demais. Já era muito tarde. Não tinha como voltar atrás. Não dá. Simplesmente não. Uma atitude em um único dia não dava para voltar atrás. Vá, às vezes nós ouvimos. Fique com aquela pessoa. Use isso, use aquilo. É só uma vez. Uma vez. Isso aqui, quantas vezes ele escolheu do fruto? Uma. Quais foram as consequências disso? João 3, 16 e 17 diz: Deus disse à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comereis dela, maldito é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Salmo 55, 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Romanos 3, 10, 11 e 23. Como está escrito: não há um justo nem sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No final das contas, valeu a pena duvidar da palavra de Deus? Será que só foi um errinho e as coisas continuaram normais? Por causa disso daqui, foi necessário o Filho de Deus se encarnar, vir para este mundo, ser humilhado pelos pecadores, sofrer a ira de Deus, ser pregado numa cruz, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. Por causa disso daqui, o pecado custa muito caro. Custou a vida do Senhor Jesus. Mas como sabemos, Deus é misericordioso. Mesmo sem os homens merecerem, Ele enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Mas o pecado iniciado em Gênesis 3 trouxe incontáveis consequências ruins para toda a humanidade. Conclusão: hoje estudamos um pouco Gênesis capítulo 3, vimos 4 pontos. Primeiro, vimos a dúvida da serpente no versículo 1. Segundo, vimos a resposta da mulher, versículos 2 e 3. Terceiro, vimos a sedução da serpente, versículo 4 e 5. E quarto, vimos a ilusão da mulher. Igor, mas afinal de contas, o que podemos aprender com tudo isso? Satanás, ele é mentiroso. Só que quando Eva foi perceber isso, já era tarde demais. Irmãos, e todos aqui presentes, confiar nas Escrituras é algo muito sério. Se não tomarmos cuidado em nossas atitudes, poderemos, por causa de más escolhas e atitudes, colher os frutos de obras más por todos os dias da nossa vida. Deus sim perdoa, mas o pecado é tão mau
E por algumas vezes, muitos dos seus efeitos ainda permanecem por toda a vida. Mas enquanto há a oportunidade de plantar o certo, da forma certa e na hora certa, vamos confiar em Deus e na sua palavra. Confiar que Deus nos ama e rejeitar absolutamente qualquer declaração que seja contrária a esse livro. Não importa se vamos perder a amizade, não importa se nossos familiares olharem de mau olho para nós, não importa que vamos ser rejeitados na faculdade, na escola, no nosso emprego ou qualquer outra coisa. Fique com o livro. Não negocie a palavra de Deus, porque se negociarmos esse livro, o que lemos aqui será mais uma história da nossa própria vida. Só que se Deus dá-nos oportunidade de fazer o certo, na hora certa, da forma certa, tenha paciência, não se afobe, não tenha ansiedade, creia na palavra de Deus, seja obediente a esse livro e Deus vai abençoar você. Amém? Que Deus nos ajude a praticar a sua palavra.